TV Jet, o canal da palavra, eu sou Silvério Pérez, que apresenta o programa Ciência e Fé e hoje trazendo mais um tema para nós debatermos aqui, e o tema é ecologia. Então aguarde um momento, estamos com uma pessoa super entendida do assunto. Está no ar Ciência e Fé. Iniciando o nosso programa hoje, nós que te prometemos falar em ecologia, nós temos aqui uma pessoa super especial, que é a professora Elizabeth Ebrahim. Ela é formada em engenharia ambiental e doutora em ciências ambientais e é coordenadora também de engenharia ambiental da Faculdade Isabela Hendricks. Tudo bem, doutora? Tudo bom, pastor. É um prazer estar aqui. Pois é. E como é que está o meio ambiente com essa crise hídrica? Estamos passando por uma luta e uma adaptação ambiental, né? Todos nós estamos nos adaptando às consequências que nós trouxemos ao ambiente, né? Tem 20 anos, né, que os ecologistas estão falando isso e também não houve uma ação social em prol de se cuidar mais da água. Então, essa crise, ela tende a ficar ou tem esse recurso, como o Brasil que tem essa bacia geográfica tantos rios, uma bacia hidrográfica tão grande, tem recurso? Na verdade, o ser humano, ele vai muito por imposição legal, né? Como a legislação, ela é de 86, é que vem falando sobre impactos ambientais. Então, desde 1986, que é muito recente, os seres humanos começaram a entender isso a partir do momento que houve isso. Apesar de saber o que é certo e errado, mas a população, de um modo geral, quando não existe um dispositivo legal, não tem esse discernimento. E agora estamos vivendo essas consequências e não respeitando essas legislações que vieram para ordenar o uso racional dos recursos hídricos, do solo, do próprio clima, não? Que é alterado com todas essas consequências. É interessante, o lixo ele tem que cair dentro da água? Nunca. Nunca. O saneamento Pra básico mim, é infraestrutura isso é uma coisa básica. absurda para mim. O lixo cair dentro da água é uma coisa absurda. Eu morava no Rio de Janeiro e sou surfista, né? Quantas vezes eu voltei de lá com uma garrafa, com um pedaço de vidro que vem, não sei de quanto, o vidro parece que são 50 anos, né, para diluir. Muito mais, né? O que acontece, pastor, é que o saneamento básico no Brasil é extremamente precário. Nós temos 11% implementado nesse país e nós temos um dispositivo legal. E é interessante falar sempre de dispositivo legal porque a lei fala, né? A lei é para ser cumprida. Assim como a palavra de Deus, né? Nós temos que seguir a legislação, de um modo geral, do direito ambiental é justamente para ordenar o uso e ocupação do ser humano. Quando nós começamos a ocupar esses territórios, obviamente que as pessoas começam a ter os seus dejetos em locais inadequados, colocam, e aí vem a gestão pública com toda a obrigação de dar esse saneamento básico mínimo, que é tratar água, esgoto, que são os efluentes, e os resíduos sólidos, que é o lixo propriamente dito, né? Então, como isso não acompanhou o crescimento populacional, nós estamos às margens de situações catastróficas, não? O que polui mais? São os resíduos industriais ou esgoto? Isso depende dos parâmetros, porque eu tenho elementos na área industrial que são extremamente nocivos, não? E tem que levar em consideração o ponto de vista. A fauna e flora vai ser atingida diretamente pelos resíduos industriais. As pessoas que estão às margens dos cursos d'água, onde você tem uma poluição por falta de saneamento básico, são as doenças de veiculação hídrica. Então, fica aquela balança fauna, flora e ser humano. Os dois, no meu ponto de vista como engenheiro ambiental, como tem que ter esse equilíbrio, são nocivos e são prejudiciais na mesma categoria, com a mesma equivalência. Eu acompanhei, que era um lugar onde eu surfava, eu acompanhei o canal da Barra, no Rio de Janeiro. O canal que traz os dejetos todos da zona oeste e é lançado em alto mar. Então, ali havia um pier e foi construído o canal. E isso resolve o problema aqui em terra. Mas o mar também não vai ficar poluído, não?
Fica, e essa autodepuração, ela não ocorre imediatamente. Então, todos os seres, né, que estão, os fitoplânctons, né, as algas e tudo mais que lá existem, os animais, não, tudo isso interfere diretamente. Mesmo jogando lá nas profundidades a 8, 10 quilômetros. É a diluição, né? Isso é diluição pela concentração. Você tem a língua negra, quando tem a falha, né, do emissário, aquilo ali, imagina aquilo agora sendo jogado diretamente em alto mar. Toda aquela fauna lá... O sal não faz milagre, então? Não faz, não existe. Na verdade, são prejudicados, sim, né? Toda a parte biota existente nos oceanos também são prejudicados, interfere diretamente. Não existe essa diluição ao ponto de anular essa nocividade também a esses animais que lá estão. E a biota também, vegetação, não é só fauna. Interessante que uma das praias mais bonitas do Rio, que é São Conrado, não tem jeito de você, ela é totalmente poluída. Totalmente poluída. Quer dizer, numa área de classe média alta, sim, mas o esgoto que desce da próprios condomínios ali, junto com a rocinha, às vezes tem um ponto lá legal de surfar, mas não dá para... Não tem como, né? Você vai pegar uma hepatite, vai pegar alguma coisa assim, é difícil, né? É bem complicado. Mas e o cristão, como é que fica? Nós cristãos. Você é cristã também? Sim, sou. Como é que fica? Vamos esperar para o céu, vamos habitar no céu e vamos largar isso aqui? Como é que a gente fica? Acredito que quando Deus nos dá o discernimento de fazer o que é certo e errado, isso tem que partir de cada um, né? Aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Só que a incredulidade no meio humano faz com que cada um cuide do seu próprio ser, da sua própria redoma, não? Então, os nossos gestores públicos, partindo dessas pessoas que tomam decisões, que cuidam da parte econômica, que faz com que um cristão, né, que necessita dessa gestão mínima para sobreviver, ele, inclusive, coloque uma interrogação na sua conduta, né? Então, fica aquela interrogação, olha, eu estou fazendo certo, mas aqueles estão fazendo errado e eles estão sempre em vantagem. Então, como lidar com isso? Isso é uma grande interrogação para todos nós, né? Mas Bíblia... não deve ser anulado. É aquela lei de Newton, né? O que você faz, você tem o seu retorno. Em algum momento você tem o seu retorno, né? Então nós não podemos de forma alguma deixar à mercê apenas de quem é incrédulo. Eu li do Francis Schaeffer, que é um escritor intelectual cristão, sobre o cristão e a ecologia, né? E ele fala que o planeta foi dado por Deus, é um presente, e nós, como cristãos, devemos ser os primeiros a ter uma consciência ambiental, os primeiros a cuidar não só da fauna, mas toda a flora, né? Os primeiros a ter sensibilidade com os animais, com sensibilidade com a água, sensibilidade com toda a flora, com toda a biodiversidade, né? E ele fala seriamente isso, assim, que na Bíblia Deus, sendo a terra criada e que nós cremos em Deus, que isso é um presente para nós temos a consciência ambiental de que nós temos que fazer alguma coisa. As igrejas, nós devemos ensinar nas escolas dominicais a educação ambiental. O que você acha? Tudo, na verdade, começa com a própria criação, né? O meio físico, o meio biótico e o meio antrópico. Então, quando Deus, né, em Gênesis, não? Começa a fazer toda a formatação, né, do planeta e a constituição de todos os elementos, então ele já começa a modelar aquilo ali, dando o exemplo do que é perfeito, né? Então depois ele entra com a parte biótica, né, a fauna e a flora. Depois vem com o sopro da vida, o homem, que é para habitar. E ele dá o exemplo e também conduz, na própria palavra fala, ele ensina, né? E muitas vezes, durante a Bíblia, quando nós estamos lendo, por ações, não é? Boas ações. Então, isso recai hoje para nós, nós teríamos que ter essa consciência de que, se nós que conhecemos a palavra, sabemos como tudo foi constituído, se nós tivéssemos condições de dar o nosso bom exemplo,
mas do pequeno ao adulto, sendo que o pequeno é uma esponjinha, ele absorve e ele muda a atitude dentro da sua casa. O adulto, para converter as suas ações em boas ações, é necessário que não só exemplo aconteça, mas às vezes alguma conduta que venha até mesmo a mexer com alguma área muito frágil da sua vida. Aí ele consegue converter. Tem que ter algo para mexer, né? Então, o bom exemplo é a melhor forma, mas muitas vezes é necessário também de uma conduta. Tem um texto em Romanos, até deixar a Bíblia aqui para a gente ver, que Deus, né, que Jesus morreu não foi só por nós, Jesus morreu pelo universo, por toda a natureza, né? Romanos 8 fala: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quer dizer, a maldição entrou no homem e ela expande para a natureza, né? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, porque ela também, né, nos espera, nós que temos as premissas do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do corpo. Assim, a criação também aguarda a redenção dela. Em outras palavras, nós temos uma natureza que foi atingida pela queda do homem. E ela é atingida pela queda na sua natureza e agora é atingida pela natureza do homem que polui, destrói e mata. Então, ela foi atingida humanamente em duas razões. No pecado original, ela deixa de ser eterna e passa a ser findável, passa a estar debaixo do tempo, e agora sujeita também à natureza de quem deveria preservá-la. Isso é extremamente importante frisar, porque primeiro nós, até falo isso em sala de aula, nós não passamos de meras tabelas periódicas, se for levar pelo lado da ciência. Esse corpo é composto de elementos químicos, né? Só que o nosso intelecto, ele nos dá um diferencial da fauna, né? Então, isso veio, e a nossa consciência humana é o nosso discernimento de captar essas informações e retransmiti-las para o bem ou para o mal. Então, o que acontece? Quando nós começamos a fazer ações ou atitudes de poluição, degradação ambiental, as queimadas, isso reverte contra nós mesmos. As doenças de veiculação hídrica, as doenças respiratórias, cardiorrespiratórias. E aí, quando o ser humano adquire uma doença dessa, que ela é irreversível e ele perece, aí existe, de fato, a consciência, né, agora pelos seus parentes e amigos ou aqueles que estão ao redor, de que nós não somos nada mais do que tabelas periódicas. Ou seja, será que nós não poderíamos, então, tendo já esse discernimento, fazer algo em prol de ajudar as próximas gerações? Porque a nossa vida, ela é um ciclo. Então, você tem uma ascensão e depois você vem, né? Tem uma queda. E aqui há o declínio. Então, será que nós não podemos aproveitar essa curva da vida para fazer algo de bem para o próximo? E não é religiosidade, isso é cidadania, né? É cidadania, são ações, por nós termos essa consciência, são ações de cidadão. Não tem nada a ver, muitas vezes, com a parte, né, espiritual. Agora, nós que temos ainda esse discernimento espiritual, nós ainda temos mais um outro fator. É isso, mas ainda fazer com amor e não por imposição legal da justiça. Essa é a grande diferença. Que nós temos, quando estamos tendo uma consciência ambiental, estamos amando o próximo, porque Sim. Estamos guardando a natureza para o próximo, principalmente os mais novos que nós, né? As próximas gerações. A gente vai ter um pequeno intervalo aí, a doutora vai estar aqui conosco, a professora. Aguarde um momento, daqui um pouquinho a TV Jet vai trazer mais para você, tem muita coisa interessante para se falar.